Vivendo no Evangelho na caminhada cristã, conhecemos pessoas de todo tipo e nos impressionamos com o que Deus faz na vida de cada uma dessas pessoas. Por exemplo, o que aconteceu com aquele marido agressivo que batia na esposa e não bate mais? O que aconteceu com aquela esposa amarga agressiva? Ela mudou. O que aconteceu com aquele jovem viciado em drogas que não é mais escravo dos vícios? O que aconteceu com aquela menina triste e deprimida que agora é alegre e canta no coral da igreja? O que aconteceu com aquele marginal, violento, agressivo, assassino, que agora é pregador de evangelho e professor de escola bíblica dominical? O que aconteceu com aquela moça desobediente, que era mal criada aos pais e agora é professora na escola infantil? Todas essas pessoas têm algo em comum. Elas receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o Espírito Santo desenvolveu o fruto do Espírito, o amor, nos corações de cada uma dessas pessoas. É isso que nós vamos apresentar na aula de hoje. Você vai aprender sobre o fruto do Espírito. Fique até o final, estaremos orando por você. Lição 5. Fruto do Espírito, o eu crucificado. A graça e a paz de Jesus seja com você e toda a sua família. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui no canal e também as vossas orações. Se inscreva no canal, ative o sininho, clique no gostei, deixe nos comentários um amém, glória a Deus, um aleluia, pois desta forma o YouTube sugere esta videoaula a outras pessoas interessadas neste mesmo assunto. Esta ação permite que você também leve a palavra do Senhor a outras pessoas. Assista umas 3 vezes durante a semana em dias alternados para que você absorva bem o conteúdo da lição. Fique até o final, que lá no final nós estaremos fazendo uma oração por você e toda a sua família. A nossa lição bíblica de hoje está baseada em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da lei são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E o nosso texto áureo está em Romanos capítulo 15 e versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15 e 13. E a nossa verdade prática diz o seguinte: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. O fruto do Espírito na vida do crente. A definição de fruto do Espírito é o seguinte: é um processo de amadurecimento espiritual que produz crescimento espiritual na vida do crente e resulta na regeneração pelo Espírito Santo na vida cristã. E é um crescimento na graça de Jesus Cristo e um crescimento no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, está escrito no singular. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito e depois vem as demais virtudes, as 8 virtudes. Segundo o pastor Eurico Bergstein, ele nos explica com a seguinte ilustração: o fruto do Espírito é como uma laranja e as demais virtudes que advêm do amor seriam os gomos desta laranja.
O pastor Antônio Gilberto também nos ilustra da seguinte forma: o fruto do Espírito é como um cacho de uvas, e cada uva desse cacho é uma modalidade, um reflexo do fruto do Espírito, que é o amor. Andar no Espírito significa o seguinte: é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, é vitória sobre os desejos e impulsos carnais, é viver em submissão e santidade diante do Espírito Santo de Deus e da palavra do Senhor, é viver em humildade diante de Jesus Cristo, seguindo os seus mandamentos. O crente, ele precisa dos dons espirituais para fazer a obra do Senhor. O crente necessita do fruto do Espírito para andar na verdade, para andar em santidade. Não se pode separar uma coisa da outra, ou se tem os dons espirituais, ou se tem o fruto do Espírito. É necessário ter as duas coisas, porque os dois foram doados pelo Espírito Santo de Deus. Não sai daí, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração para você. Agora nós vamos falar sobre a diferença e a relação entre o fruto e os dons espirituais. A diferença é a seguinte: o amor, ele não é um dom, ele é uma ordenança bíblica. Ela é uma ordenança. Todo crente tem que desenvolver o amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. É o mandamento de Jesus Cristo. As virtudes são atitudes de quem ama. O amor, ele é superior aos dons espirituais. É o caminho mais excelente, segundo ensinou o apóstolo Paulo. As modalidades do fruto do Espírito não existem sem o amor. É preciso ter o amor para desenvolver as demais virtudes cristãs. Paulo afirma que dons sem amor são nada. E os dons são passageiros. E o amor, ele é eterno. O amor, ele permanece para sempre, porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor. Os dons na igreja, os dons espirituais, eles são importantes e eles não devem ser ignorados, segundo disse o apóstolo Paulo. Os dons espirituais não devem ser desprezados, assim ensinou o apóstolo Paulo. Os dons espirituais deve-se buscar os melhores dons em relação a isto. Não podemos desprezar também as profecias. Isso são ensinos do apóstolo Paulo. Uma rápida ilustração acerca dos dons espirituais. A Igreja de Cristo, ela é comparada a um edifício, a uma construção que está sendo realizada por todos os crentes. E nós sabemos que toda obra e toda construção precisa de andaimes. Os andaimes são estruturas de metal ou de madeira por onde se sobem os tijolos, areia, cimento, material, onde sobem os pedreiros, encanadores, pintores para realizar a construção desta obra. Terminando a construção desse prédio, desse edifício, desta obra, os andaimes são desmontados e são colocados de lado para serem utilizados em outra obra. Os dons espirituais são semelhantes aos andaimes. Eles são ferramentas para nós realizarmos as obras do Senhor. Mas quando Jesus Cristo voltar, quando tocar a última trombeta, quando Jesus arrebatar a sua igreja, não haverá mais necessidade dos dons espirituais, porque a obra do Senhor já estará realizada na terra. O Espírito se opõe à carne. Lá na igreja dos Gálatas, tinha dois grupos que estavam trazendo problema. Eles estavam guerreando entre si, estava trazendo desunião entre eles, estava desgastando a igreja dos Gálatas. E esses dois grupos eram seguidores do antinomianismo e o outro grupo era seguidor do legalismo. Esses dois grupos estavam sempre em conflito. Os seguidores do antinomianismo eram aqueles gentios que estavam adentrando a igreja, recebendo a Jesus como Salvador. E os legalistas eram os judeus que receberam a Jesus Cristo como Salvador. Vamos explicar o primeiro grupo, os seguidores do antinomianismo. Do grego, anti significa contra e nomos significa lei. Então isso quer dizer que eles eram contra a lei, já que para ser salvo em Cristo não precisava seguir as práticas cerimoniais da lei mosaica, então eles achavam que poderiam ter uma vida desregrada. Não era entendimento, era uma crença de que não havia leis morais de que Deus queria que os crentes seguissem.
E os legalistas, os seguidores do legalismo, eles entendiam o seguinte: e eles colocavam as regras acima de Deus e colocavam as regras e as normas acima das necessidades humanas. E eles entendiam, eles acreditavam que cumprindo as regras, as normas e os cerimoniais da lei mosaica, eles eram merecedores do favor de Deus. E eles eram também merecedores da salvação. E Paulo explicava para eles o seguinte, que a liberdade em Cristo não dava o direito de ter uma vida desregrada. Eles não poderiam mais viver conforme as obras do passado. Agora eles eram seguidores de Cristo, eles precisavam ter uma vida de santificação. E também para aqueles que eram legalistas, o apóstolo Paulo ensinava o seguinte: obedecer a Cristo não é seguir normas, não é seguir rituais, não é seguir regras da lei. Quem não tem moral e integridade e vive no pecado, ele está fora da presença do Senhor. E aqueles que seguem normas e regras, eles se tornam egocêntricos, jactanciosos, contenciosos, orgulhosos da sua maneira de viver, de andar diante das pessoas. E isto também é pecado. Isso estava trazendo dissensão dentro da igreja dos Gálatas, por isso que o apóstolo Paulo ensina sobre o fruto do Espírito, que é o amor, e as suas 8 virtudes que acompanham o amor. Esse problema estava desgastando as igrejas da galáxia e estava dando ocasião à carne, à falta de amor e à desunião dentro da igreja. Continue mais um pouquinho aí, não sai do vídeo, porque no final nós estaremos orando por você e toda a sua família. Agora, o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre a carne e o espírito. Há uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. A carne sempre nos leva a fazer a vontade do mundo, e o espírito sempre nos leva a fazer a vontade de Deus. Então existe uma guerra interior dentro do crente. A palavra grega para carne aí na Bíblia é sarx, que significa carne. E de acordo com contextos bíblicos, é preciso entender o significado da palavra carne. Em Gálatas 4,13, a palavra carne significa fraqueza física. E nesse mesmo versículo, Gálatas 4,13, a palavra carne significa o corpo humano. Também em Romanos 1,13, a palavra carne significa o ser humano. Também em Romanos 1,24, a palavra carne significa pecado. E também em Romanos 8,8, a palavra carne significa desejos pecaminosos. As obras da carne, vamos falar um pouco, são impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. A palavra espírito, em grego, ela está escrito no Novo Testamento como pneuma. E de acordo com contextos bíblicos, a palavra pneuma, ela pode significar espírito humano, ela pode significar anjo e ela pode significar espírito imundo. E a carne, ela se opõe ao espírito. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências para andar no espírito. Isto significa a morte do eu. Isso significa que o crente morreu para o mundo e nasceu para Cristo. As obras da carne são vícios que nós temos, que nós no dia a dia, isso incrusta na nossa personalidade, no nosso temperamento, no nosso modo de ser. E esses vícios são 15 e são chamados obras da carne. E na Bíblia há outras listas de vícios, de pecados que nós cometemos no dia a dia. Em Romanos 1, do 29 ao 31, em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, em 1 Timóteo 1, versículos 9 e 10, e Gálatas capítulo 5 e versículo 21. Esses vícios, esta obra da carne, eles são classificados em 3 categorias. A primeira categoria é o sexo ilícito, que são os pecados contra o corpo. São a prostituição, a impureza e a lascívia. A segunda categoria são os pecados de ordem religiosa, que afetam o relacionamento do homem com Deus, que é a idolatria e a feitiçaria. E a terceira categoria são os pecados de ordem social, que afetam o relacionamento pessoal com a família, com os amigos, com os vizinhos, o relacionamento interpessoal também.
E eles são inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Para se livrar desses pecados, é preciso uma vida de oração. Para desenvolver o fruto do Espírito, é necessário também uma vida de oração. Para que o Espírito vença a carne, é necessário estar sempre orando e buscando a presença de Deus e pedindo a presença do Espírito Santo em nome de Jesus em nossas vidas. E para concluir, a maturidade espiritual melhora os relacionamentos do crente, na família, no casamento, na igreja, no trabalho, com a vizinhança e até mesmo com os inimigos. Os dons, o fruto, o amor, as virtudes espirituais, elas favorecem a ministração, o trabalho que é feito na igreja, e a evangelização, que é o trabalho de levar o evangelho àqueles que não conhecem. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: examinai, pois, o homem a si mesmo. Então faça uma análise introspectiva e veja o que está prevalecendo dentro de você, o que está mais forte dentro do seu coração. É o fruto do Espírito ou são as obras da carne? Então é necessário que você desenvolva o fruto do Espírito, que é o amor, com as suas 8 virtudes, e que você deixe os pecados, que você deixe os vícios, que você deixe as obras da carne, que são pecados que querem nos acompanhar na caminhada cristã. O pensamento e o comportamento carnal, ele gera morte. O pensamento e o comportamento espiritual, ele gera vida. Então que o Senhor te abençoe, te dê vida, paz, graça e misericórdia. Glória ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua vontade seja feita no céu e na terra. Pela tua graça e misericórdia, a tua mão abençoe os amados irmãos que assistem esse canal, perdoe seus pecados, fortaleça-os na fé, na esperança e no amor. A presença do teu Espírito seja sobre cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos para sempre. Amém. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula e pela palavra do Senhor que dura para sempre. Assista mais 3 vezes durante a semana para você absorver bem o conteúdo da lição. Se inscreva no canal, ative o sininho, clique no gostei, deixa aí o seu comentário. A próxima lição é a de número 6. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, hoje e sempre.